Saudade de vocês. Mentira. Então, gurizada, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou professor no Instituto Federal do Campos de Assis, com muito orgulho. Estou aí trabalhando com o pessoal do ITDS, já tive a honra de trabalhar com o pessoal de TADS e fui escalado para falar a respeito de algumas ferramentas para facilitar o nosso trabalho. Como eu, como outros professores, trabalhamos em atividades práticas, então esse retorno com o que o aluno está fazendo é sempre constante. O acompanhamento é sempre constante, só que de forma remota fica um pouco mais complexa. Para facilitar um pouquinho isso, a gente selecionou algumas ferramentas para estabelecer o acesso remoto e assim facilitar a verificação da atividade sendo feita a atividade sendo feita do aluno pelo professor. Eu separei para vocês, então, três ferramentas. Uma famosa, uma menos famosa e uma um pouco menos famosa. Famosa, possivelmente todo mundo já conheceu, é o TeamViewer. O TeamViewer é uma ferramenta já que está conceituada aí no mercado e o modo de operação dele é bem simples. Né? Você instala com o código de acesso e a senha que ele gera, você compartilha esse valor e aí, assim, a outra pessoa consegue realizar o acesso. Eu não vou dar foco nessa ferramenta, porque ela tem uma limitante. Hoje ela consegue compreender se a rede é empresarial ou não. Por exemplo, se eu estiver dentro do Instituto Federal e tentar fazer o acesso remoto a uma máquina fora do Instituto, eu não consigo fazer, porque ele não permite. Se eu estiver usando uma rede empresarial, ele vai fazer o reconhecimento e ele vai bloquear o acesso rapidamente, coisa de 2, 3 minutos, é o tempo que ele vai permitir o estabelecimento da conexão remota, e posteriormente a isso, ele faz o corte. Porque a ferramenta não é paga, não é gratuita, Wellington, a ferramenta é paga. E por conta disso, eles criaram mecanismos para reconhecer. Usava, muito tempo atrás, era comum, a maioria das empresas que eu conheci, usarem essa ferramenta dizendo que era gratuita, que era usuário final, mas era no âmbito empresarial, então não tinha esse controle. Elas melhoraram a ferramenta até chegar a tal ponto de reconhecer o tipo de rede que está sendo utilizada. O tipo, qual é o... Se você fizer um contrato de uma DSL residencial, você não vai ter esse problema. Agora, empresarial, ele faz o reconhecimento. Eu vou, então, focar em outras duas ferramentas. O Google, a área de trabalho remoto do Google e o Ndesk, que são duas ferramentas assim bem fáceis de trabalhar, bem fáceis de fazer instalação, de configurar e permitir o acesso. O legal assim que você tem um controle de permissão. Você tem a opção de permitir que a pessoa faça o acesso no momento que bem entender, assim como você tem a possibilidade de determinar que aquele acesso só será feito mediante a sua presença frente ao computador, ou seja, você permitindo. Então, sem delonga, eu vou compartilhar com vocês a tela de um computador que eu vou usar como, como, como o meu assistente. O Luiz era para ser meu assistente hoje, né? Mas ele não rolou. Depois de meia hora compartilhando a tela. Então tá. Essa aqui é uma máquina virtual que eu criei para realizar os testes. O objetivo é que vocês também possam fazer ao mesmo tempo que eu. Então, eu vou abrir o programa, vou estabelecer as configurações e vou realizar alguns testes da minha máquina física para essa máquina virtual, que está em outra máquina aqui dentro de casa. Então, ele está lá no meu servidorzinho, num cantinho escondido. E aí, assim, eu vou delegar, vou escolher alguma pessoa aleatória, tipo o Wellington, eu vou fazer o Wellington, eu quero acessar a tua máquina agora. Aí ele vai fazer aquela cara de espanto, assim, e vai me passar os dados. Primeira coisa, a parte mais difícil, acessar o Google.
Acessou, abriu o navegador. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou fazendo de forma pausada. A gente tem tempo para isso. E lá no Google, lá no navegador, a gente coloca. Tá tranquilo de visualizar aí a tela para vocês? Fechou. A gente joga lá, Ndesk. No que jogar o N, ele já vai reconhecer. Ele vai apresentar a página do desenvolvedor. A gente pode vir direto aqui em descarregar, ou em download, ou em baixar, depende da versão que tiver o navegador de vocês. Feito isso, ele vai apresentar, escolhe se a versão, suporte para Windows, para Mac, para Android, para iOS, para Linux, para FreeBSD, Raspberry, Chrome OS. Então é uma ferramenta que ele tem suporte. Vocês não vão ter desculpa, não, o meu sistema ele não tem suporte, professor. Eu não uso Windows, eu também não uso Linux, eu só uso celular. É possível fazer o acesso remoto usando essa ferramenta, em qualquer sistema operacional. Como essa é uma máquina que eu criei, uma máquina Windows, eu vou clicar aqui em descarregar. Ele vai fazer o download. Realizado o download, partimos para a parte de instalação. Cliquei na ferramenta. E aí, sim, o legal dessa ferramenta é que você não precisa instalar na tua máquina. Você pode instalar, você tem a opção de instalar na sua máquina, e você tem a opção de apenas executar. O TeamViewer tem a mesma funcionalidade também, de não fazer a instalação, de apenas executar. A vantagem da versão instalada para a versão não instalada, por exemplo, é que você consegue ter um histórico do que você acessou. Na versão paga, você tem outras funcionalidades a mais, você consegue fazer múltiplas sessões, muitos para muitos. Então, você não faz só um acesso de um para um, você faz um acesso de um para muitos. Você consegue acessar várias máquinas ao mesmo tempo, se for o caso. Você consegue manter esse histórico. Você consegue renomear esses acessos e aí, para facilitar a observação posteriormente, digamos, você acessa lá umas 100 máquinas. Você não vai guardar o nome das 100 máquinas, a numeração, porque tem uma numeração que está associada. Você vai salvar o nome. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou abrir a minha máquina aqui, para ver como é que vocês estão sendo vistos. Eu vou acessar da máquina, daí assim, ó, aponta aqui, né? Aqui, ó, daqui dessa máquina que está sendo apresentada, vou acessar a máquina que eu estou usando para fazer a videoconferência. Então, eu vou pegar a numeração dela. Aí aqui assim, ó, a ferramenta, eu vou fazer o acesso dela aqui para vocês visualizarem, primeiro da minha máquina. Vou jogar o número ali, o 287-227-053. 287-227-053. E aí ele vai pedir se eu permito a sessão acontecer. E aí eu tenho essa opção. O legal na sala de aula, por exemplo, o legal para vocês, por exemplo, professor, professor, acessa aqui, dá uma olhada no meu código, vê se está legal. Aí você fala, qual é o número? É tal, só não precisa passar senha, não tem essa preocupação. E aí você permite para a pessoa, se ela quer ou não. Veja que apareceu a foto da minha máquina, do meu usuário da máquina, ele buscou essa informação. Pegou o nome do meu usuário da máquina, ele fez esse reconhecimento. E aí, assim, o que eu vou permitir? Tem algumas permissões aqui. Pode usar teclado e mouse, pode utilizar a área de transferência, pode permitir o gerenciador de acessar o gerenciador de arquivo, o áudio, não quero que eu ouça o áudio. Pode fechar a estação de trabalho, finalizar o processo, pode gravar a sessão, pode desenhar na tela, pode
pode... N situações. Sim, não, eu aceito. A partir do momento que eu aceitei... Deixa eu só permitir aqui. A partir do momento que eu aceitei, a minha máquina, eu já tenho acesso. E eu vou compartilhar a tela do meu acesso agora. Vou compartilhar aqui. Vou parar a apresentação. E vou apresentar a tela inteira. Uma janela inteira. Essa aqui. Daqui a pouco ele vai compartilhar. Aí, ó. Então, essa tela aqui, ó, é da máquina minha, da minha máquina. Essa aqui é a máquina virtual que eu criei, que eu estou fazendo acesso. Então, como já está autorizado, eu posso fazer o que bem entender. Eu consigo acessar. E vejam que o delay é bem rapidão, assim. A ferramenta é muito legal. Ó, não tem tanto delay. É mínimo. É uma ferramenta leve. Ela não ocupa muito espaço de memória. É uma ferramenta simples de utilizar. Vejam que eu não coloquei parâmetro nenhum. Eu só executei ela, não preciso instalar na máquina. Eu somente executei ela, passei o número, o código que ele me gerou, e a partir do código, eu permiti ou não. A partir do momento que eu não quero que a pessoa acesse, eu venho aqui na sessão e finalizo a sessão dela. Ó. Sua sessão finalizou, o usuário. Ah, o professor está lá olhando o teu código, aí sem querer você abriu alguma coisa que não era para abrir. Peraí, não, fechou. Abraço. Ou mesmo com um colega de trabalho, ou mesmo com quem for, a situação que for. Então você tem esse controle. Se eu tivesse setado a senha, aí eu poderia acessar o horário que bem entender. Eu vou setar uma senha aqui, nessa máquina, e para alterar, é bem aqui, ó, alterar senha para área de trabalho. Olha que difícil. Inserir a senha, vem aqui, ó, permitir acesso sem monitoramento, e aí eu vou colocar a senha. Beleza. Aí eu volto aqui, peço para reconectar. Ele nem vai, ele apareceu lá para o usuário, mas digamos que o usuário não esteja na frente do computador. Você deixou uma tela aberta, tinha pedido 5 minutos atrás para o professor dar uma olhada na sua codificação e por alguma eventualidade você saiu, então você não controlou mais isso. Aí eu venho aqui, jogo a senha, eu tenho acesso. Aí eu tenho acesso. Inclusive o acesso eu posso refazer a configuração toda. Posso vir aqui, posso alterar a senha, porque aqui eu estou acessando a máquina do usuário. Já não é mais a minha. Posso reconfigurar toda ela. E assim, ele pode fazer o que bem entender no computador. Mas você tem como, no momento que estabelece a conexão, você tem lá o que você libera ou o que você não libera. Então isso é algo que vocês precisam ter cuidado. Caso o professor de vocês opte, por exemplo, trabalhar com essa ferramenta. Nas minhas aulas de LP, eu vou possivelmente usar essa ferramenta para fazer acesso remoto às máquinas dos alunos. Primeiro que não precisa instalar, segundo que é só um número, então não tem complexidade.
Quando você pega um usuário com pouco conhecimento, aí você fala assim, ó, vai lá, altera a senha, porque ele não vem com senha default, não vem nada. Aí, altera a senha, fica lá, ó, um par. Isso me aconteceu ontem. Precisei dar um help para uma funcionária do sindicato, porque o sindicato todo tá fechado desde final de março. O pessoal está trabalhando em casa, daí tem uma senhora que trabalha lá, e ela não tem tanta familiaridade com o computador. Ela consegue trabalhar perfeitamente. Só que ela está usando essa ferramenta para fazer acesso remoto. Então, a conexão caiu, ela não conseguiu. Eu falei, deixa eu acessar a tua máquina. Ele coloca tal. Eu já vejo essa situação da codificação. Coloca, altera a senha aí. E não, e aí era toda uma problemática em a senha do Windows, a senha do sistema, a senha da máquina que estava acessando, a senha que ia acessar. Meia hora para conseguir resolver. Enfim, é uma ferramenta bem bacana, uma ferramenta muito legal de se usar. E aí, assim, bem simples. Vou fechar aqui, vou encerrar a sessão. Não vou deixar mais o Rafael acessar. Vou finalizar. Finalizou? Perfeito. Na versão paga, vocês conseguem fazer essa nomenclatura. Na versão instalada também. Na versão paga, a diferença é que você consegue fazer múltiplos acessos ao mesmo tempo e a qualidade do acesso é muito melhor do que da versão gratuita. Vou botar isso aqui para cá. Esse é o número da minha máquina. Eu vou com a outra, com essa aqui, eu vou fazer o acesso agora. Deixa eu trocar a tela para que vocês possam visualizar o que eu vejo. Vou parar a apresentação e vou compartilhar só aquela janela de novo. Beleza, vou pegar o número lá. Aqui, conectar. Joguei o número. O meu caso, 479, 435. Ele vai pedir se eu permito, né? Já apareceu aqui para mim, né? Se eu permito, eu falei que sim. E aí, vai dar essa zoeira por causa do som. Ó, que massa. Mas eu vou trocar a tela. Deixa eu compartilhar essa zoeira. Fazer uma nova apresentação para essa zoeira. Vou comprar uma sessão aqui. Ele vai invadir se você quer essa sessão. Vou tirar o som, né? Que legal, vai ter tirado a sessão aqui. Vai, nossa. Vou perder a gente. E assim, essa parte vai jogar, vai perder a gente. Ele vai apresentar. Aqui a cara vai ser assim. Ferx, não dá para entender nada do seu áudio aí, hein? Mas ainda está no áudio. Nada. Você tá de brincadeira com a gente, fala a verdade. É para fazer transcrição. Não, deixa eu ver. É para que eu uso Oi. Estão ouvindo bem agora? Você desligou a criptografia do áudio agora? Sim, agora tá bom? Tá ótimo. Não, perfeito, então. É que você não tem uma zoeira, não tem graça. Mas voltando. Eu queria mostrar a carinha de vocês, mas não rolou. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a minha carinha. Então, a primeira ferramenta que eu queria apresentar para vocês é essa aí, o N10. Ferramenta fácil de usar. Uma ferramenta simplória de se usar. Então, facilita muito.
Daqui a pouco eu vou abrir uma codificação. E assim, essa ferramenta ela te permite copiar e colar. Eu consigo copiar o texto dela, consigo alterar. Por exemplo, você está lá codificando com o aluno. Eu vou baixar aqui naquela máquina virtual. Vou baixar qualquer coisa. Pior que eu não... O Google Docs. Vou abrir aqui o Google Docs. Vocês não estão vendo, eu sei que vocês não estão vendo. Mas eu vou abrir do mesmo jeito. Aqui está o que eu achei. Não perguntei para você, tá? Aqui está o que eu achei. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E lá, já. Próximo. Senha. Beleza. Pode ser, Sirlei. Manda aí o código. Vamos fazer o teste para ver como é que fica. Sirlei se oferecendo passar o código. Eu vou compartilhar aqui a tela daí também, para que vocês possam acompanhar o processo. Eu vou acessar aqui da máquina virtual daí. Uma janela. Aqui. Partilhar. Dois, cinco, quatro, 157, 086. Beleza, estou tentando fazer o acesso agora. Aí, ó, o acesso está bem legal. Só tá com eco. Assim, perfeito de se trabalhar um pouco. A Sirlei está querendo ver o computador dela sendo possuído lá, Ferx. Mandou uma mensagem para você acessar o computador dela. Ai, que tá massa, ó. Eu vou parar aqui o acesso. Não, o Ndesk é só para fazer acesso remoto, Antônio. Eu estou usando uma máquina virtual para fazer os testes. Da minha máquina eu acesso a máquina virtual daí. Vai ficar fácil. Vou parar aqui a instalação. Parei a apresentação de novo. Então, o Ndesk é uma ferramenta bem simplona de trabalhar, bem tranquilo. Primeira ferramenta da noite, ferramenta simples, tranquila. Tu tem a opção de instalar ou não instalar. Tu escolhe. E aí, assim, você permite e você determina as permissões. Por exemplo, o áudio não quer permitir que acesse o áudio, não quer que acesse o gerenciador de tarefas, quer que acesse só uma tela em específica, então tem essa possibilidade. E aí você tem como copiar e colar do próprio... Existe essa integração mas na versão paga, entre o que está o que está fazendo o acesso e o que está sendo acessado. Toda a interação ocorre. Eu consigo ir lá, eu consigo editar texto, eu consigo alterar. Por exemplo, o aluno está codificando alguma coisa. E aí eu quero auxiliar ele. Ele falou, professor, dá uma olhada aqui. Me passa o acesso. E aí eu abro a codificação dele e altero. Assim como a gente está conversando agora. Ó. Seria legal. Vamos alterar aqui. Ó. Esse código não está legal. Eu vou instalar aqui um programinha rapidão, então. C++. Programinha rapidinho para fazer codificação. E aí fica fácil. Só para mostrar, para exemplificar. Está baixando. Se vocês quiserem já aproveitar, a próxima ferramenta que eu mostrarei é a área de trabalho remota do Google. Então, para baixar ela, é só ir no Google, colocar área de trabalho remoto, ele já vai listar. E aí a instalação é bem simples. Eu vou fazer a instalação nessa máquina virtual também, para facilitar.
Eu vou compartilhar a tela e vou fazer isso agora. Vou aproveitar nesse exato momento. Uma janela. Aqui. Beleza. Depois do final eu quero fazer uma pergunta. Beleza. Leonardo, depois do final a gente conversa, então. Pode, consegue, Wellington. A ferramenta, ela te permite. Essa ferramenta, ela te permite você acessar de qualquer sistema operacional para qualquer sistema operacional. Seja computador, smartphone, se tiver suporte na TV, seja pela TV, seja pelo que for. Daí você tem o Chrome, ele tem um sistema, então tem Smart TV que tem o sistema operacional da Google e você pode usar. É uma exemplificação. Se a tua geladeira tiver suporte ao sistema operacional do Google, também, né? A geladeira consegue fazer o acesso. É massa isso. Eu lembro que muitos anos atrás eu comentava, não, que tinha geladeira. Quero ver quando a geladeira, ela conseguir fazer o reconhecimento do que está faltando dentro, conseguir compreender o padrão de compra tua, de consumo, e aí com base nesse padrão ela reconheceu o que está acabando e o que já acabou, e ela fazer a compra automaticamente. Já existe isso, né? Já tem. Então, a tecnologia evoluiu muito. Estou fazendo a instalação aqui de uma aplicação de programação só para exemplificar essa situação do professor acessando a máquina e fazendo a codificação. Para aproveitar, eu vou mostrar outra ferramenta, que é a área de trabalho do Google. Então, vem aqui no navegador, Remote, área de trabalho do Google. E aí, ele vai apresentar aqui, ó, Remote Desktop, google.com. Esse é o camarada também que serve para fazer acesso remoto. E aí, você determina, cadê o download? Ó, vou fazer o download. Acesso remoto. Assim como o NDesk, você tem a opção de instalar ou não instalar. Você tem essas duas opções. Eu vou instalar nesse momento. Ó. Instalação bem simples. Já instalou. Olha que devagar. Aí, assim, quero permitir que alguém faça o acesso remoto à minha máquina. Eu venho aqui, nesse campo, suporte remoto. E aí ele vai gerar uma codificação a partir do momento em que eu clicar aqui, ó, receber suporte. Tudo bem, eu já instalei. Usar no Chrome. Mais meia horinha só. Não quero que sincronize. Vou fazer a instalação aqui, então. Aqui, ó, o ícone do Remote Desktop. 2 cliques. Abriu. Aí é naquele esquema, ó. Receber suporte. Cliquei aqui em gerar código. Ele vai gerar uma numeração. E esse código tem data de ser, tem tempo de expiração. Isso é um ponto legal. Eu vou vir na minha máquina física agora e vou fazer o acesso. Suporte remoto. Conceder suporte.
015.25745.5716. Conectar. Ele vai iniciar a sessão. E ali, ó, já apresentou. Quer permitir que a rafael.fex@ifpr veja e controle seu computador? Compartilhar. A partir desse momento, eu tenho acesso à máquina. Eu estou com ela aqui, eu vou colocar aqui do lado, vou mudar a apresentação. Apresentar a janela inteira. Beleza. Então tá aqui, ó. O Google Remote, ele tanto funciona como extensão, como você consegue instalar na máquina. Aí você usa os recursos da tua conta do Google. Isso assim, mesmo você tendo uma conta não premium, uma conta não empresarial. Aqui, ó, essa aqui é minha máquina virtual, essa aqui é a tela da minha área de trabalho remoto. E aí eu faço isso bem entender. Eu vim aqui, vou criar um novo... Bom que é rápido. Arquivo, novo, código-fonte. Os dois estão bem, assim, a lógica de funcionamento dos dois é muito similar. Aqui, ó, uma situação. O Chrome, a área de trabalho remoto do Google, ela não deixa eu editar texto. Por exemplo, eu consigo visualizar. Consigo vir aqui, ó, vou voltar para a minha máquina virtual, certo? Vou vir aqui. Eu tô vendo escorrer a lágrima agora no olho do Douglas, a hora que eu comecei a programar em C aqui. Mas só para exemplificar, daí aqui, ó, na área de trabalho aqui do remoto, eu não consigo editar texto, eu consigo minimizar, consigo visualizar, eu consigo dar um suporte, ó, velho, assim, sabe, por aí vai. Tem limitação. Eu consigo só compartilhar, ele consegue ver o que eu estou fazendo. Então, ele é bem simples, é uma ferramenta bem tranquila. Eu consigo visualizar. Ferramenta de serviço programa no tempo real. No NDESC, não. No NDESC eu consigo programar ao mesmo tempo. Eu vou abrir aqui o NDESC. Eu vou parar aqui o acesso. Vou abrir o NDESC de novo. Só minimizar aqui um pouquinho. Conectar. Vou aceitar que eu vou tirar o som. Não quero que tenha acesso ao som. Teclado e mouse, sim, pode usar ou não pode usar, se fosse o caso. Ó, pode usar a área de transferência, beleza. Pode gerenciar qualquer arquivo. Eu posso. Aceita. Sim. E aí aqui ele já permitiu. E o bacana aqui é que eu consigo daí vir e editar texto, né? Na máquina eu estou fazendo acesso, no virtualizador. Na máquina virtual, está cedendo acesso, eu consigo alterar. Não, mas isso aqui não está legal. Então, vejam que o delay é muito pequeno. Claro que eu estou acessando a minha máquina virtual, mas eu tinha feito acesso à máquina da Cirlei e também a resposta foi bem rápida. Se o Wellington já instalou na máquina dele, se ele já abriu
o Ndesk, a gente pode fazer um teste para testar a conexão, né? Fazer mais um teste. Manda a codificação aí, então, meu querido. Vou minimizar aqui. Até 2 segundos. Só lembra de não permitir o som daí, Wellington, para não ficar zoado. Beleza? Estou acessando a maquininha do Wellington aqui. O bacana é que ele está com o navegador aqui aberto, então está aquele fundo. Desconectou? Como assim? Ah, não. Beleza. Isso quer abrir uma codificação aí para compartilhar comigo, Wellington? Só para a gente ver o delay. Abre um documento do Word aí, qualquer coisa. Eu vou, à medida que eu for digitando, eu vou falando só para a gente ver o delay. Oi. Para mim, assim, a visualização está muito clara, está muito fácil. Eu consigo visualizar o que o Wellington está... A tela do Wellington. O texto está muito claro. Está muito tranquilo de se ver. O mesmo pode acontecer, por exemplo, eu estou codificando. Estou usando o Meeting, mas aí eu quero que, às vezes, o Meeting ficou pequeno, a resolução. Então, eu, como professor, eu posso compartilhar minha tela usando uma ferramenta dessa, para facilitar. Então, ó, 2 ferramentas aí, show de bola. 2 ferramentas simples. Vou fechar aqui já a tua conexão. Voltei para o meu VirtualBox aqui. Vou parar a conexão. Então, são 2 ferramentas simplonas. Tanto o Ndesk quanto o Google Remote. Aí o Google Remote tem aquela situação, né? Você permite o acesso remoto, você compartilha a numeração, não tem estresse, né? Você, eu quero conceder suporte, eu quero receber suporte. Aí quer conceder, ele vai gerar um código, esse código tem um tempo para expirar. Isso é o bacana dessa ferramenta. Só que a interação, ela só é visual. Você não consegue codificar, por exemplo. Você consegue mostrar o que você está fazendo. Agora, você permitir, por exemplo, que eu altere o que está sendo feito, isso não ocorre. No NDES ocorre. Eu vou aproveitar e vou apresentar a última ferramenta, que é o TeamViewer. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela, bonitinha, a tela inteira. Aqui. Voltei aqui para minha máquina virtual. TeamViewer, bem de boa. Googlezão velho. TeamViewer. Aí pergunta, quero para Windows. Vou aqui. Vou aqui em download free, gratuito, 0800, né? Accept. E vou fazer o download aqui. Uso empresarial e uso não empresarial. Vou vir aqui, ó, uso não empresarial. Link direto. Fez o download. Executei.
E da mesma forma que os outros, eu tenho a opção de instalar ou somente executar. No instalar, você fica o histórico das máquinas que você fez acesso. Nisso, você tem as numerações. Fica mais simples. E aí você consegue fazer essa ligação de nome com o nome da máquina. Ao invés de estar lá o número, como ocorre no NDS, ao invés de estar um numerozão aqui, eu consigo alterar. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, renomear, vou colocar aqui. Monte Rafael. Mais simplão. Vou voltar aqui para o TeamViewer. Vou instalar na minha máquina. Aí ele pergunta, uso comercial, uso particular? Não, uso não comercial. A instalação, aquele padrão Windows. Next, 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 next. Vou fechar aqui. Vou minimizar isso aqui. Já instalou. E aí, assim, ele me dá uma ID. Depois que ele verificar a conexão, lógico, né? Aquele momento que a gente aguarda. Possivelmente ele não está permitindo, porque eu estou usando um NAT aqui dentro, eu tenho que alterar a configuração da minha placa de rede. Para isso, eu vou só reiniciar aqui. Preferências, rede. Agora foi. Então ali, ó. Ele me deu uma ID e me deu uma senha. Então, com esses dois parâmetros, eu consigo fazer o acesso. Igual nos outros 3 elementos lá, nos outros 2 elementos que eu apresentei. Vou abrir o TeamViewer aqui da minha máquina. Eu acho que eu tenho instalado, tenho quase certeza que eu tenho. Se não tiver, 2 palitos também para executar. Vou compartilhar de novo a tela, separada as duas. Vou mudar aqui a apresentação. Deixa eu ver a tela inteira. Beleza. Estou aqui. Estou aqui com a máquina virtual e estou aqui com a minha máquina física. ID do parceiro, joguei 169, 6432, 672. Fiz o acesso remoto, seu parceiro está conectado. Está conectado, sim. 1696 342 672. Aí ele vai pedir a senha, que é aquela senha ali, ó, MVA 161. Essa senha vocês podem alterar em qualquer momento, se vocês instalarem na máquina de vocês, para colocar uma senha mais simples. Abriu a máquina virtual, tá aqui, ó. Estou acessando. Aí o que ele faz? Notem que ele já alterou o fundo para não consumir tanto recurso de banda, para ficar mais limpo. O TeamViewer tem essa jogada. Ele te permite fazer isso. E ele tem uma resposta um pouco mais lenta quando eu comparo com o NDS. O NDS não faz isso. O NDS ele tem a resposta mais rápida. Então, é por isso que é a ferramenta que eu, por exemplo, vou usar nas minhas aulas. E ela não faz essa alteração de fundo, não faz essa alteração de
das características do Windows para facilitar a transferência de informação. Na versão paga não tem isso é só na versão gratuita. Para variar. Vou abrir aqui o navegador. A resposta ela é bem menor. Vou vir aqui. Digitei. Fiz o acesso. Fiz a alteração. O professor fez a codificação lá. O professor foi lá, fez a intervenção, compilou o código. Vai poder ser feito tudo. O professor, ele terá acesso à máquina que vocês estarão trabalhando da mesma forma como se ele estivesse do teu lado no laboratório. Quase. Mas, assim, os recursos são muito similares. Vou minimizar aqui. Tem a ferramenta, então, sendo feito acesso. O tempo de resposta é bem diferente, ó. E isso pode dar uma diferença um pouquinho, pode ser significante. Eu vou tentar fazer o acesso dessa máquina aqui agora. Da minha máquina para cá. 287, essa aqui. Vou aceitar. Então, estou aqui com o NDESC, acessando o TeamViewer, que está acessando a máquina virtual. E aí, assim, a resposta, ó. Resposta, aqui é do TeamViewer, do lado direito. Essa aqui é o TeamViewer. Aqui é o NDESC e aqui é a máquina virtual. Então, só analisa o tempo de resposta, ó. Como dá a diferença no tempo? Então, são coisas a serem observadas a partir do momento que for definida a ferramenta a ser trabalhada. E isso aqui vocês não vão usar só em sala de aula, mas isso aqui vocês podem levar para o trabalho inteiro de vocês. Eu vou refazer o acesso. Permitir, tirei o som aqui. Sim. Permitiu o acesso, ó, não mudou o fundo agora. O NDESC ele consegue ser mais rápido. Ele consegue ser mais rápido. E ele não fez a alteração do fundo. Então, a visualização é muito mais nítida quando comparado com a outra ferramenta, o TeamViewer. O Remote Desktop também, daí você tem essa limitante. Você não consegue fazer essa interação tão profunda como você faz com uma ferramenta como essa. E aí, assim, além dessas ferramentas, aí você tem outras opções. Então, tem o TeamViewer, então você tem o Chrome Remote, aí você tem um tal de GrexStream, tu tem uma ferramenta da própria Microsoft para fazer acesso remoto. Mas aí você tem que fazer algumas outras configurações para poder permitir. Além disso, você pode... Deixa eu pensar em outras ferramentas. Você tem o LogMeIn, que é uma ferramenta que foi usada há muito tempo atrás. Tu tem o VNC, também era uma outra ferramenta. Tu tem o Radmin, que é uma outra ferramenta para fazer acesso remoto. São ferramentas que eu já trabalhei, mas e aí eu fui deixando de lado, até chegar, por exemplo, nessa ferramenta aqui, na MDES, que ela atendeu tudo que eu precisava e de forma muito completa. Eu vou mostrar aqui um outro acesso. Eu vou fazer um acesso a uma máquina, a uma outra máquina. Além da minha máquina virtual, vou acessar uma outra máquina. Vou pegar aqui. Beleza, acessei uma máquina. Nem sei quem estava usando lá, vou acessar outra.
Vou acessar agora a minha máquina virtual. Então, eu estou com duas máquinas acessando. Uma está aqui, a outra está aqui. Ele abriu outras telas. Então, se estiver trabalhando 2, 3 alunos, por exemplo, ao mesmo tempo, eu consigo olhar essas codificações ao mesmo tempo e fazer a interseção da mesma forma. Ó. Consigo inserir, alterar, modificar, seja o que for. Preciso fazer um outro acesso? Se tiver liberado, vou vir aqui, deixa eu ver... Não, a pessoa deve estar trabalhando, não vou interromper. Mas, enfim, eu não tenho limitante. Lá no, por exemplo, no TeamViewer eu já não consigo fazer isso. Assim como é possível várias máquinas acessarem a minha máquina ao mesmo tempo. Aí, se vocês quiserem fazer o teste, e eu vou permitindo aqui, ó. Vou fechar. Vocês podem tentar fazer o acesso nessa máquina virtual aqui. Está aqui a codificação, o número. Vou jogar aqui para vocês. 287, 227, 053. A Márcia tentou fazer o acesso, ó, permiti, aceitei. Sim. Beleza, ela está acessando. Eu vi que teve mais uma solicitação. Ó, o André Luiz, permiti. Então, ó, tanto a Márcia, quanto o André Luiz, quanto o Alex agora vão acessar minha máquina. Então tem um monte de mouse ali pipocando. E aí eu vou liberando. Então isso é um recurso bem bacana, por exemplo, na hora que eu for compartilhar um código. Para facilitar. Ah, o código está aqui, acessa lá, copia e cola. Porque a transferência de arquivo ela é permissiva. Por exemplo, eu vou deixar aqui, ó. Coloco o arquivo que eu quero compartilhar e vocês conseguem ter acesso. Ou a mesma coisa vocês, arrastam o arquivo para cá. Vou pegar aqui um arquivo qualquer. E eu consigo, não, executar mais tarde. Eu consigo fazer esse compartilhamento. Vou acessar da minha máquina agora. Vou aproveitar o NDESC também, vou abrir aqui na minha máquina física. Vou minimizar só. E vou acessar. Ainda bem que eu compartilhei a máquina virtual, né? Não compartilhei a máquina física. Vou pegar aqui, ó, o arquivo na área de transferências. Cadê? Iniciar o bate-papo aqui. Estou do outro lado, vai aqui, ó, receber. Boa noite. Eu quero enviar um arquivo da minha máquina, por exemplo. Eu venho aqui, aqui tem o elemento da tela. Do lado eu tenho aqui arquivos. Ó. Eu venho aqui, vou na minha área de trabalho, por exemplo. Determino onde eu quero ir. Aqui em arquivos. E aí eu arrasto. Carrego, ó, carregou. E aí aqui, eu estou dizendo onde que ele vai salvar. Ah, quero salvar lá na área de trabalho dele. User, cadê? Área de trabalho, desktop. Então, quero mandar esse arquivo. Tá, ó.
Está na área de trabalho o arquivo que eu mandei. Então tem isso aqui. O que vai facilitar muito a nossa vida, a nossa interação. Vou fechar aqui. Vou parar o acesso. Fechei. Cancelei o meu acesso. E aí aqui, assim, as solicitações que apareceram, eu posso finalizar uma por uma. Vou deixar o Alex acessar também um pouquinho. Bacana assim, ó. Foram 5, 6 acessos simultâneos. E a máquina continuou da mesma forma, assim. Não pesou. Mas isso vai muito da rede da onde está sendo feito o compartilhamento. Eu tenho uma rede de fibra aqui de 150 mega, então, e ela é síncrona, 150 de up, 150 de down, então é suficiente para a gente trabalhar dessa forma. Aí, com a situação contrária, ela tem que ser bem estudada. Esse Google Stadia eu não conhecia, o Wellington. Não cheguei a olhar essa ferramenta ainda. Você chegou a conhecer ela, Douglas? Chegou a ver? Também não. Novidade. É coisa de jogador esse negócio aí. É coisa de Não, game. eu não sou de jogar, não, mas eu só li umas notícias só. É um videogame, é um console da Google que eles têm tipo umas placas de vídeo muito boas na nuvem, em algum lugar, e a gente pode jogar, acessar de qualquer lugar e jogar, tipo do meu celular ou de um computador que não tem uma configuração tão boa assim. Olha que legal, velho. Ah, interessante. Assim, você tem muito recurso web para desenvolver. A gente tinha conversado outro dia, eu tenho que até anotar isso, porque isso é tema de trabalho. Tem o Google, como é que é o console do Google lá? Eu cheguei a o Colab, o Google Colab. O Google Colab é um ambiente para programação. Então você compila tudo na nuvem, executa lá e não usa recurso teu. É legal. Tem suporte a uma infinidade de linguagens de programação, o que já facilita também. Digamos, você está usando o celular, mas conseguiu, por eventualidade, usou um recurso desse aqui, ó, por exemplo. Isso aqui eu acabei adquirindo hoje. Uma ferramenta para conectar. Ela tem uma saída, a entrada é a saída aqui, a conexão com o celular, o tipo C, e 2 HDMI. Cara, eu conectei o meu monitor e a TV, o celular. E ainda assim, você tem a possibilidade de colocar um teclado e um mouse e usar como computador. Então, se tiver um celular que tenha suporte, que tenha um pouco de recurso, dá para usar. E aí, assim, a programação você faz no ambiente do Google, você não faz no teu celular, por exemplo. Você acessa tudo certinho, bonitinho, mas aí a programação você faz lá no Colab. E não no celular. O acesso sim, mas os recursos computacionais são do Colab. É uma ferramenta bem legal. Uma ferramenta bem legal de se trabalhar. Cara, esse aqui eu comprei hoje no LX. Mas no Mercado Livre tem a partir daí de 100 pila. Então você tem um monte. Busca lá como adaptador, por exemplo, adaptador USB-C HDMI, e aí você consegue encontrar. Eu vou pegar um link aqui do Mercado Livre. Deixa eu compartilhar a tela. Aproveitar aqui, porque em relação às ferramentas eu já apresentei aí, as dúvidas vão apresentando, vão surgindo aí.
e vocês vão falando. Aqui, eu vou abrir. Cabo livre. Adaptador. USB-C, USB. USB-C, HDMI. Aí, ó, 100 pila. 180. E aí ele tem, ó, uma saída HDMI, por exemplo. Uma saída USB-C, uma saída USB 3.0, 3.1, e aí você conecta no celular, o que é bem legal. E funciona bem legal. Se tiver suporte. Por exemplo, o Samsung tem aquele Samsung S, que do Samsung S8 para frente ele tem suporte. E aí rola. Não, o Alexandre fez uma pergunta. O Windows 10 da VirtualBox tem que compartilhar rodando normal? Ficou normal. Eu fiz a configuração, eu setei 2 GB de memória RAM para ele e um processador só. Bem de boa. Bem tranquilo. Assim, não vou muito tranquilo. Vou parar compartilhando aqui. Pessoal, em relação à ferramenta, eu acredito que as dúvidas existam e eu gostaria que vocês aproveitassem. A gente tem um tempinho aí, tem uns 20 minutos, então vocês podem abrir o áudio, podem fazer questionamento, e aí eu vou respondendo. Então, eu mostrei só para relembrar, mostrei para vocês o N10, o TeamViewer e o Google Remote, né? Mostrei a forma de configuração, que é simplória, a configuração nem existe, basicamente. É só executar. O Remote, sim, você precisa instalar a extensão no navegador ou instalar na sua máquina. Agora, tanto o Ndesk como o TeamViewer, você só executa. E aí você pega o código e compartilha para que seja feito o acesso. O TeamViewer, na versão gratuita, ela não te permite múltiplos acessos. O Ndesk, na versão gratuita, ela te permite, como vocês viram. Eu liberei o acesso naquela máquina virtual e várias pessoas acessaram ao mesmo tempo. Se vocês perguntarem, quantos acessos são possíveis? Não sei. Isso é uma coisa que eu não verifiquei. Mas eu acredito que depende muito da conexão. Geralmente é dessa forma. Então, mostrei como gerar o código de acesso. No momento que executa a aplicação, ele gera o código. Você compartilha esse código e aí, a partir desse momento, você determina o que pode ser habilitado, o que não pode ser habilitado. Então, basicamente, as ferramentas e como acessar elas. E aí, estou aberto a questionamento, gurizada. Aproveitem o momento, tirem dúvidas. A gente tem aí uns 20 minutinhos. Já vou aproveitar, como está sobre minha ossada, enviar-lo-ei a chamada, enquanto vocês vão pensando em alguma coisa. No caso, precisar pedir ajuda de ferramenta 3D. Olha, o Alexandre perguntou em relação a ferramentas que usam um pouco mais de recurso computacional. Cara, varia muito da tua rede. Fica tudo a par da tua rede. A ferramenta ela não consome muito processamento. Isso eu já testei, assim, é irrisório o consumo de processamento das ferramentas. Então, vai muito da rede de quem está acessando e da rede da onde está sendo feito o acesso. Acredito que se tiver uma rede bacana, não vai ter problema nenhum. Tanto que, no momento que eu acessei o Windows, a minha máquina virtual pelo TeamViewer, ele não mudou configuração nenhuma. Ele apresentou todo o aero do Windows, que é, de certa forma, um pouco pesado. E assim, num tempo de resposta muito rápido.
Assim, eu me impressiono com a ferramenta às vezes. Um ponteiro, mouse, dois acessando, tá, beleza. Como é que é? O Michel perguntou assim, no TeamViewer é apenas um ponteiro por mouse para os dois, ou dá para dois ponteiros como no Ndesk? Então, como eu falei, Michel, no TeamViewer, na versão gratuita, você só consegue um para um. Você só consegue fazer um acesso para um acesso. Então, vai ser só um ponteiro para as duas pessoas, para as duas pontas. Diferente lá do Ndesk, que cada elemento tinha o seu ponteiro. E aí você conseguia visualizar o que estava sendo alterado e quem estava alterando. Consegue. O William perguntou se consegue acessar de qualquer parte do mundo. Sim, depende da tua rede, da tua rede de internet, mas consegue sim. Mas nada? Deixa eu ver aqui. Existe limite de tempo de compartilhamento? Você que. No TeamViewer, no Ndesk não, Wellington. O Wellington perguntou se tem um tempo de compartilhamento. Não. É o tempo que a máquina estiver ligado. É o tempo que você determinar. Se você estiver ali acompanhando. Por exemplo, eu tenho a máquina estando ligada e, por exemplo, se estiver configurado para que o acesso ele não seja controlado, ou seja, o acesso seja feito sem que a pessoa permita naquele exato momento, a máquina estando ligada, a pessoa faz o que bem entender, o horário que bem entender. Então, por exemplo, as máquinas que eu faço acesso remoto, como eu mostrei, tinha a máquina ligada, eu acessei, a senha já estava salva, ele entrou direto, e aí, assim, a máquina estando ligada, eu posso ficar o acesso o tempo que bem entender. Não tem esse recurso. Essa máquina que eu acessei, ela está com o Ndesk funcionando já faz 2 meses, já quase. Então, não, essa limitante na versão, e é a versão gratuita. Essa limitante não tem. Tanto conectado na internet, você consegue fazer o acesso pelo tempo que bem entender. Olavo, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que ninguém está perguntando nada, até porque a ferramenta é muito autoexplicativa. Assim, quando você era mais engajado, você não era mais engajado com a parte de empresarial, como é que tu fazia qual ferramenta tu utilizava para fazer os acessos remotos? Bom, sabe que isso faz um tempo, né? Mas algumas das ferramentas que você apresentou acompanham o mercado desde aquela época. Só que a gente usava basicamente duas situações. Para acesso remoto, era muito a época do VNC. Por quê? Porque o VNC era praticamente a única ferramenta gratuita. Então, o VNC é uma ferramenta que existe até hoje, porque ela é open source, tem tanto para Windows como para Linux, mas ela acabou ficando para trás porque o desempenho dela não chega perto das que você mostrou agora, né? Apesar dela ser a mais avançada da época. Mas a gente usava bastante também as ferramentas da Microsoft. Você falou um pouco aí, provavelmente do Remote Desktop, né? Sim. Microsoft, que ele tem os dois viés, né? O viés de usuário e o viés de uso corporativo, né? Então, no Windows 10, a gente tem o Remote Desktop da Microsoft, que serve também para a mesma situação dos softwares que você mostrou, mas aí é só Windows para Windows, né? Sim. Ou Linux para Windows, que o Linux tem protocolo para usar o Remote Desktop. Mas também tem os serviços de terminal da Microsoft para servidor, né? Isso a gente usava bastante, que daí é um pouco da ideia do que o Alexandre perguntou lá, né?
a gente usava bem nessa ideia, assim, como que num parque de máquinas, que as máquinas são meio fracas, você conseguir rodar um software que precisa de mais desempenho, né, para os usuários daquela rede, para os usuários daquela empresa. Então a gente fazia isso, colocava um servidor mais parrudo, né, e os usuários acessavam remotamente esse servidor, só que de um jeito um pouquinho diferente do que você mostrou. Do jeito que você mostrou, a gente acessa a tela daquela sessão, né? Todo mundo acessa a tela daquela sessão. Um serviço de terminais, cada usuário acessa uma área daquele servidor que pertence para o usuário. Então, facilmente um servidor pode ter 50 ou 100 usuários, um computador só com 50 ou 100 usuários, cada um com a sua tela e rodando os seus softwares, mas no processador e na memória daquele servidor, e não do computador, né, de baixo desempenho que está na mesa do usuário. Então, para falar a verdade, o que eu mais usava era isso. Né? A gente prestou bastante serviço no sentido de fazer esse tipo de aplicação, que ainda hoje é bastante utilizado. Pois é. Eu lembro quando eu comecei a prestar serviço para o Banco do Brasil, que é a Caixa Econômica, tinha muito terminal bull, que é bem essa lógica. E aí tu vê hoje, isso são coisas de 18 anos atrás. Tem um pouquinho, 17 anos atrás. Será? É mais ou menos isso. E ainda assim, eles estavam migrando, os servidores, eu acompanhei algumas migrações, para sair dessa utilização de terminal burro, começaram a usar, deixaram de usar os thin client da vida e tal, e agora estão migrando, né? Isso aí retomou com o advir da virtualização e com essas possibilidades do aproveitamento em 100% dos recursos computacionais, aí você voltou para uma tecnologia que já era... Isso é muito louco na área de informática. Mas isso é papo de eco, né? A história é cíclica, né? A história se repete. Lógico que ela vai evoluindo, porque hoje a gente tem essa ideia de computação centralizada de novo, né? Mas não só por causa do poder computacional forte que está no servidor, mas por outros motivos, né? Você tem o cliente remoto, onde facilmente você pode virtualizar ele em qualquer lugar, né? Então, hoje eu estou sentado aqui com um cliente burro, vamos dizer, né? Mas amanhã eu estou sentado na outra sala e não precisei trocar nada, eu só virtualizei o meu cliente para o outro lugar lá. Então, são os clientes zero que eles chamam. Então, tem essa volta mesmo do paradigma da computação centralizada que está tendo várias coisas novas aí. É massa. O Douglas quer contar alguma experiência aí? Rafa, quer aproveitar? Tô tranquilo. De boas? De boa. Acho que foi bem proveitoso. E apesar de você insistentemente falar que são ferramentas simples, mas elas são ferramentas que quebram um galho tremendo, né? E deu até para perceber isso pela surpresa de alguns alunos aí, o quanto essas ferramentas podem nos ajudar como profissionais e também, principalmente, nesse momento de atividades mediadas por tecnologia aí, que muitas vezes a gente vai precisar dar uma olhada ali real no que está acontecendo no computador do aluno, e talvez seja muito mais prático e fácil se a gente fizer uma intervenção direto no computador dele do que ficar falando alguma coisa, né? Quando é um pequeno detalhe ali. Então, acho que vai ser bastante útil aí. Eu penso da mesma forma. E o Ferx, no tempo que eu trabalhava como programador na empresa, a gente tinha o TeamViewer lá. Só que daí a empresa tinha uma licença do TeamViewer, porque senão ele só deixava conectar um tempo e já caía a conexão, né? Aí a empresa tinha comprado uma licença lá para fazer acesso. Mas a gente tinha esses problemas que você falou mesmo do usuário, às vezes não conseguir configurar lá na outra ponta para acessar, daí acabava que na hora de implantar o sistema, e aí o próprio implantador já preparava todo o ambiente, deixava uma senha lá salva e avisava o cliente, né, que
que hora ou outra alguém iria conectar lá para ajudar se precisasse, né? Nesse ponto, o Ndesk, ele realmente ele é bem melhor do que o TeamViewer. Assim, apesar de ser baseado no mesmo número, basicamente, né? O mesmo estilo, mas eu acho que o Ndesk para o usuário, na outra ponta, acho que é muito mais fácil mesmo. Você vê como tudo é uma evolução, né? Porque quando surgiu o TeamViewer, ele veio para destruir ferramentas como era o VNC, por exemplo, né? Porque o grande negócio dele, que o Ndesk tem também, é porque ele é transparente para a rede, né? Antes, o pepino de fazer isso é porque você tinha que configurar a rede, né? E ele ter essa chave, que é se ligar o cliente e o servidor por aquele código numérico que está no servidor deles, né? Para o pessoal que já viu redes aí, passando por cima de NAT, passando por cima de Firewall e tal, nossa, trouxe uma revolução desgraçada, né? Com certeza para vocês, quando começaram a usar o TeamViewer, foi uma facilidade. Mas vê como todo mundo vai evoluindo, né? Porque passou a ser um problema essa ideia de ter que instalar o software mesmo, né? Então, daí cada um vai trazendo as novas features aí, vai melhorando a indústria. Isso é bem legal. Mais alguma contribuição? Os alunos têm alguma dúvida aí sobre o que foi passado para vocês? Aproveite, se não tiver, acho que a gente pode... Tem uma pergunta ali, eu não me recordo, acho que foi respondido o William ali já? Qual que é? De que se eu consigo acessar qualquer máquina até fora do país? Sim, não, eu respondi. Eu falei que sim. Tá, Isso varia muito também da rede do hospedeiro e de quem for fazer o acesso. Mas é possível, tudo é possível. Um problema que a gente tinha também, que agora que eu lembrei, falando nessa questão da máquina, depende da máquina, às vezes dava problema com a porta 80, porque o TeamViewer usava a porta 80, e às vezes tinha máquina que tinha algum serviço rodando nessa porta 80, né? E daí a gente tinha esse problema de conflito de porta também. Então isso aí pode ser um empecilho. Eu não sei dizer agora o Ndesk, que porta que ele usa, né? Como é que ele funciona? Você saberia dizer, Fertz? Ele usa a porta 6568. Já é mais difícil. Também usa a porta de 80, a né? 43. E aí, assim, você consegue jogar no range lá de 5001 para 5003 também. Ele faz a descoberta automática, bem... Isso é legal, coisa que, não sei, eu tenho ViewVer agora, mas na época eu lembro que ele operava na 80 só, e daí era difícil de trabalhar, e dava bastante conflito. Professor Olavo, eu vou me adiantar aqui aos dedos de alguns alunos do primeiro ano. Tem uma galera aí meio em dúvida, falando assim, pô, mas computador tem porta? Que história é essa? Porta, janela. Então, esses dias tava uma discussão ferrenha aqui com a minha filha sobre isso. Ferrenha não, né? Mas tentando explicar, que nem o Bartz falou aí de porta 80, né? Os alunos sabem que o computador, não sabia que o computador tem porta, mas sabe que o computador tem endereço, né? Que é o endereço IP. Então, para a gente chegar até a porta, ou seja, na entrada da casa, eu preciso do endereço. Né? Eu tendo endereço, eu chego na frente da casa. Só que daí aquela casa tem, né? Tem cozinha, tem banheiro, tem sala, né? E aí, para acessar cada um desses lugares, eu preciso abrir a porta. E no computador não é diferente, porque às vezes no mesmo computador, no mesmo servidor, que tem um endereço lá, né? Ou tem um endereço IP, ele pode ter um servidor web, servidor de páginas, né? Que está numa parte daquele servidor,
num cômodo daquele servidor, vamos dizer, mas pode ter um servidor de jogo também, no mesmo servidor. E aí quando o pacote de rede chega naquele endereço, como é que ele sabe se entrega o pacote para o jogo ou entrega o pacote, né, para o servidor de página, né? Então ele tem que saber qual porta abrir, né, para entregar para o jogo ou para entregar para a página, né? E é por isso que a gente usa essa abstração de porta. Não basta só o endereço do computador. Lá dentro do computador eu também tenho o subendereço, vamos dizer, que é a porta, né? A porta é o endereço do serviço. Para tentar ser o mais básico possível, acho que seria esse o exemplo. Eu me lembro daquele videozinho, tu deve conhecer, não tem como aquele Guerreiros da Internet. Ele exemplifica a saída de um pacote de uma rede LAN indo para a rede WAN e aí retornando, ó, no acesso web aí. E o pessoal pode ficar tranquilo que é aquilo que nós comentamos aí numa outra aula, né? É importante ouvir nesses termos, por mais que vocês não conheçam, não entendam ainda completamente, mas vocês vão se familiarizando e vão ouvi-los cada vez mais no decorrer do curso e daqui a pouco isso vai ser bem tranquilo para vocês, né? Vocês vão absorvendo isso aí naturalmente. Algo mais, pessoal? Alguém mais quer tirar alguma dúvida, fazer alguma interação? Professor, pode falar? Claro. O professor Douglas havia postado o link ali das tecnologias sobre compartilhar código online, tipo o Google Docs ali. Aí, como eu uso bastante o Visual Studio Code, baixei, instalei aqui, adicionei a extensão no caso, né? E mandei um link para o Lucas. A princípio, é bem tranquilo para usar. E realmente funciona tipo o Google Docs. Achei interessante. Uma ferramenta bem fácil. Ô, Ítalo, você está falando do Live Share lá? Exato. Não, ele é fantástico. Usam ele profissionalmente. As equipes usam essa ferramenta. E a Microsoft ela está muito no caminho que antigamente a gente falava muito, não, Microsoft tem que pagar para usar, senão é pirataria, né? Eles estão nessa linha, eles entenderam que precisam disponibilizar algumas ferramentas também. Então, a maioria das coisas que a gente precisa fazer, eles disponibilizam, e aí quando a gente começa a ganhar um volume considerável de dinheiro com aquilo, aí eles falam, não, agora vocês precisam pagar. Né? Já no volume aí, mas essa ferramenta é gratuita, assim como a gente tem o Visual Studio, tem também o SQL Server, a gente está conseguindo usar bastante ferramentas deles aí, eles têm trabalhado bem nisso. Professor, uma dúvida de outra coisa. Pelo que tinha visto esses tempos, parece que o Google estava querendo, daqui a uns tempos, começar a cobrar pelos serviços. Por exemplo, você cria uma conta agora e tem 15 GB para cada conta do Drive. Google Docs e tudo. Você usa Free, beleza. Eu ouvi rumores, alguma coisa, que o pessoal estava querendo cobrar, se não me engano, por isso. Deixávamos por 2 GB livre e o restante, se quisesse, teria que pagar. Ué, mas sempre foi assim. A única coisa é que foi aumentando a quantidade de espaço gratuito. Sim. Que hoje é 15 GB, né, se não me engano. Mas, fora bem no comecinho, né, esse modelo de negócio eles já estão atendendo há bastante tempo. E também não acho que eles vão, para quem não está pagando, diminuir esse espaço de 15 GB, porque para o que nós usamos hoje, para o tamanho de arquivos, vídeos que o pessoal sabe, isso aí é um espaço irrisório para eles, né? Eu vou dizer para você que eu sou o exemplo típico, porque eu usava, né? E chegou uma época, eu uso acho que desde 2005, né, o Gmail. Daí chegou uma época que, putz, era um saco de ficava ter que ir apagando o e-mail antigo, né, com anexo e tal, porque não tinha mais espaço. Até que a hora que eu fiquei de saco cheio e entrei na conta paga. Eu tenho o meu domínio pessoal, está na Google, né, o olavo.eti.br. Eu comecei numa época que você conseguia colocar o teu domínio gratuitamente.
Tá? Agora você já não consegue mais. Se colocar o teu domínio, realmente não tem mais plano gratuito. Só que, assim, apesar de eu estar no gratuito, justamente chegou a hora que eu, não, vou ter que tirar o escorpião do bolso e investir um pouco. Então, eu tenho no olavo.eti, eu tenho uma conta de e-mail, né? E pago $5,60 por mês. Mas daí não é só para e-mail, né? É para todo o Google Business lá, para todo o pacote. Né? E eu uso bastante. Então, esses $5,60 aí para mim vale a pena pagar, né? Algo bacana também da Google é que você tem o Google Cloud, você pode utilizar. Não esqueci o nome de computação na nuvem deles. Você pode utilizar, sei lá, acho que $500, se não me engano, para você gastar durante um ano. Você pode utilizar toda a computação deles da maneira que você quiser, como um teste, entre aspas, vamos dizer. Muito bacana. Para concorrer com a AWS, que a AWS também tem uns planos desse tipo aí, né? Sim. Você tem um crédito inicial lá e aí vai distribuindo e é aquele negócio, né? As caras vão colocando o melzinho na boca do cara, né? Até a hora que ele... É de graça para viciar. É. Estão conseguindo. Que massa. Olavo, mais algum comentário para hoje? Ferques, Bartes? Eu tô de boa já, velho. E tem algum outro professor aí na área? Então, fala aí, tu vai falar algo? Eu não. Então, tranquilo. Eu acho que a gente pode dar por encerrado o momento, foi proveitoso, falamos até algumas coisas fora do escopo, mas que foram bem interessantes aí. E vai começar a programar com a equipe aí. Tem até uma galera do terceiro ano, Ítalo, vamos colocar você na jogada aí. Quê? Pode não. Mas, pessoal, foi muito bom aí. Eu agradeço a presença de todos os alunos, né, do CAD, do PDS. Agradeço o professor Fertz por compartilhar esse momento conosco aí. Se propõe de primeiro e toda vez que a gente propõe alguma coisa, ele fala, tô dentro, né? Então, aí, Fertz. Valeu. Agradeço a todos vocês aí, os professores que estiveram presentes e contribuíram. E eu espero, né, que esse trabalho que nós estamos fazendo, esse esforço coletivo que nós estamos tendo, realmente esteja sendo produtivo para vocês, que esteja agregando coisas para vocês, não somente para usar nesse momento, mas por toda a vida profissional de vocês aí também, né?